quase 2000 anos, o Vesúvio dormia, observando a próspera Pompeia a seus pés. Ninguém imaginava que aquela imponente montanha guardava um poder capaz de mudar a história para sempre. Então, em um dia, a vida parou. Pessoas e animais foram transformados em pedra, congelados no tempo, pelo furioso abraço de cinzas e lavas. Bem-vindos a Pompeia, um lugar onde a tragédia se tornou o mais vívido portal para o passado. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais uma jornada inesquecível. Depois de um vislumbre tão impactante do passado, agora vou levá-los para dentro dessa história. Para chegar a este lugar que guarda tantos segredos, partimos de Nápoles, de van, e para quem se planeja, é bom saber que também é super prático ir de trem. Para vocês terem uma ideia, a distância entre Nápoles e Pompeia é de cerca de 25 quilômetros. A viagem de carro dura aproximadamente 30 minutos, enquanto de trem a viagem leva entre 30 a 40 minutos. Durante todo o nosso trajeto, da janela, uma formação imponente dominava a paisagem, sempre ali no horizonte. Aquela mesma presença aqui, como vocês viram, mudou tudo por aqui. Vocês já sentiram um pouco do impacto do Vesúvio. E agora, nada te prepara para o que é estar aqui, pessoalmente, e sentir essa energia. Pompeia é diferente de tudo o que você já viu. Você ouve sobre ela nos livros, vê em documentários, mas nada te prepara para o que é estar aqui pessoalmente. Chegar a Pompeia é como atravessar um portal do tempo. De repente, as placas de informação, as multidões de turistas, as câmeras, tudo isso se esvai e você se vê pisando nas ruas originais, aquelas mesmas ruas desgastadas pelos carros romanos de quase 2000 anos atrás. Para entender de verdade o que aconteceu aqui, precisamos ver o dia em que essa cidade foi destruída, mas de um jeito incrível, guardada para o futuro. Era 24 de agosto do ano 79 d.C. Naquele dia, perto do meio-dia, o Monte Vesúvio, que parecia uma montanha tranquila, explodiu. Não foi lava, foi uma explosão enorme que jogou uma nuvem escura de fumaça, cinzas e pedras pómenes bem alto no céu. Na primeira hora, caiu uma chuva sem parar de cinzas e pedras pómenes leves. Elas se juntavam rápido, fazendo os telhados caírem e suas ruas ficarem impossíveis de passar. Uma escuridão total cobriu a cidade e o pânico se espalhou. Mas a destruição de verdade veio na noite. Nuvens muito quentes de gás e cinzas, chamadas fluxos piroclásticos, desceram o Vesúvio muito, mas muito rápido. Elas atingiram Pompeia, sufocando e queimando na hora quem estava ali. Em poucas horas, a cidade cheia de vida foi totalmente coberta. Uma camada de até 6 metros de cinzas e pedras vulcânicas escondeu Pompeia por completo. Foi essa camada enorme e rápida que, por um milagre, a preservou. As casas, suas pinturas coloridas, móveis, objetos do dia a dia ficaram guardados perfeitamente debaixo das cinzas. Um retrato perfeito de um mundo antigo que foi interrompido de uma vez.
Estamos em Pompeia, vai começar a nossa visita e logo de cara já temos o vulcão Vesúvio, o que soterrou toda a cidade em cinzas. Também tem um filme sobre Pompeia, eu vou deixar um pedacinho aqui para vocês assistirem. Este local por onde estamos iniciando o nosso passeio hoje é mais conhecido como o Quartel dos Gladiadores. Mas a verdade é que ele tem uma história dupla bem interessante. Originalmente, lá no século I a.C., este era o quadripórtico dos teatros. Ele servia como uma espécie de área de lazer, um lugar onde as pessoas podiam descansar ou se abrigar da chuva entre um espetáculo e outro nos teatros, grande e pequeno, que ficavam bem aqui ao lado. Porém, depois do grande terremoto que abalou Pompeia em 62 d.C., todo o espaço foi completamente reformado e ampliado. Sua função mudou totalmente. De um local de lazer, ele se transformou em uma escola para gladiadores. Era aqui que eles treinavam, moravam e se preparavam para as grandes lutas. Gente, tudo original como a cidade era antes, olha só. A cidade foi encoberta pelas cinzas do vulcão e depois de muitos anos acharam a cidade e ela está toda intacta porque foi as cinzas que acabou protegendo ela. Faz mais de 100 anos que o vulcão não tem erupção. Vesúvio. No entanto, as obras ainda não tinham sido finalizadas quando Vesúvio entrou em erupção em 79. O manto de cinzas cobriu este lugar, selando sua história bem no meio de uma transformação. É incrível pensar como a vida aqui foi interrompida de repente, com seu propósito ainda em mudança. Olha as colunas, tá todas como que era original na época. Aqui onde era, aqui era o teatro, onde tinha as músicas e os shows. Olha aqui as arquibancadas ainda como está em perfeito. Aqui era onde tinha apresentação de música. Olha só como tá linda ainda em perfeitas condições, olha só. As arquibancadas, tinha vários shows aqui. Agora nós vamos ver onde era o teatro, acontecia o teatro. Olha como que era o teatro na época, só olha que coisa linda. À nossa frente, um dos locais mais impressionantes de Pompeia, o anfiteatro. Ele não é apenas um marco, mas o anfiteatro romano mais antigo que ainda existe no mundo. Construído lá em 70 a.C., esse gigante podia receber até 20.000 pessoas. Imagine! Era aqui que a cidade vibrava com as famosas lutas de gladiadores e outros grandes espetáculos, reunindo a população em momentos de lazer e emoção. Claro, como o resto de Pompeia, ele foi completamente soterrado pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Passou séculos esquecido, até ser redescoberto e começar a ser escavado no século XIX. Mas a história desse lugar não para no passado. Além de ser um tesouro arqueológico, o anfiteatro ainda tem vida. Ele já foi palco de concertos e eventos modernos. O mais famoso, talvez, tenha sido Pink Floyd, que filmou um show inesquecível aqui por 4 dias em outubro de 1971. Aqui é um ótimo lugar para ampliar a voz, olha só o teste. É interessante pensar que, mesmo sendo um local de encontro para a multidão, o anfiteatro também era um reflexo da sociedade romana. Embora todos pudessem vir, a ordem dos assentos era bem definida e mostrava o status e o poder de cada um. Havia até várias entradas diferentes, provavelmente para organizar o fluxo de pessoas e suas respectivas áreas e classes sociais. Nós estamos entrando aqui na principal avenida de Pompeia
E aqui eram essas passarelas para os pedestres passarem. E se vocês observaram, tá vendo, tem duas rodas aqui, ó, duas aberturas, era para a roda das carroças passarem. E elas passavam tanto, ó, que foi até aprofundando a pedra, olha só. Estamos em um termópilo, a lanchonete ou restaurante de comida rápida da antiga Pompeia. Era neste local que os moradores faziam suas refeições práticas do dia a dia. Observem estes buracos na bancada de pedra. Eles não eram à toa. Neles eram colocados grandes vasos de cerâmica, mantendo as comidas e bebidas sempre quentes. Para muitos era a solução perfeita, já que nem todos tinham cozinha em casa ou tempo para grandes preparos. É fascinante ver como a ideia de uma refeição rápida e quente já era tão popular e bem atendida há quase 2000 anos. Me perguntaram se é fácil vir com cadeira de roda, com carrinho de criança. Gente, não aconselho, porque olha só como que é toda a rua, todas as pedras. Mas vai de cada um, né? Vai da experiência que a pessoa quer passar. Mas eu vi as pessoas com bastante dificuldade com carrinho, tendo que ter 2, 3 pessoas para poder levantar. Agora estamos caminhando pela rua principal de Pompeia, que era literalmente o coração da cidade onde tudo acontecia. Observem as laterais desta rua. Elas não eram apenas calçadas, funcionavam como verdadeiros canais para escoamento de água, seja da chuva ou, que era muito comum, da limpeza constante das ruas. Sim, as ruas eram lavadas com frequência. E por que essa limpeza era tão necessária? Naquela época, o tráfego era intenso, com muitas carroças e animais. Isso tornava as ruas bastante sujas. Por isso, a água escorria por essas laterais, levando a sujeira embora. Reparem também na altura da rua em relação às calçadas. E, mais ainda, nas grandes pedras espaçadas que vemos cruzando a via. Elas não são obstáculos. Elas serviam como passadeiras elevadas, para que as pessoas pudessem atravessar a rua sem molhar os pés, especialmente depois de uma chuva ou durante a lavagem. Um sistema engenhoso para o conforto dos pedestres há quase 2000 anos. Aqui, ó, domus significa doméstico, aqui Cornélia, então era a casa da Cornélia. Tinha todas essas placas de identificação nas casas. Vendo aqui a entrada da casa e lá dentro era casa. Tudo isso era casa. É. Casa. Então vai ter que prestar atenção. Olha que incrível! Este é o forno de Pompeia, onde assavam pães e comidas. Ele está em perfeito estado e o mais fascinante é que seu formato, essa cúpula, é o mesmo dos fornos de pizza que usamos hoje. A tradição culinária vinda de quase 2000 anos. Estamos na casa de um rico comerciante de Pompeia. Logo na entrada, um desenho que representa a masculinidade. Para os romanos, isso não era obsceno. Era um símbolo de boa sorte, fertilidade e proteção contra o mal-olhado, algo comum em toda a cidade. A riqueza do dono permitia ter suas próprias meretrizes. Este era o quarto delas, uma prática socialmente aceita na época. Além disso, a casa preserva muitas pinturas bem conservadas, um valioso vislumbre da arte e da vida em Pompeia. Agora, estamos diante da famosa Casa do Fauno, uma das residências mais impressionantes e importantes de Pompeia. Logo de cara, vemos esta bela estátua do Fauno, dançarino. Mas atenção, esta é uma réplica. A original, uma obra-prima de bronze, está cuidadosamente guardada e exibida no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles.
E por que esta casa é tão especial? A Casa do Fauno era simplesmente a maior de toda a cidade de Pompeia. Para se ter uma ideia de sua imensa proporção, ela contava com cerca de 40 quartos e ocupava o equivalente a uma quadra inteira. Um verdadeiro palácio romano, que nos dá uma dimensão da riqueza e do poder dos seus antigos proprietários. Esta era a fonte de água para beber e cozinhar. Uma curiosidade impactante: o encanamento era de chumbo. Isso fazia muito mal à saúde. Mas na época, claro, eles nem imaginavam. Um perigo invisível. Estamos agora caminhando pela principal avenida da cidade. O caminho que nos leva diretamente às famosas termas de Pompeia. Uma das ruas mais importantes e movimentadas da época. Aqui era a entrada das termas, e tinha a entrada separada dos homens e das mulheres. E agora nós vamos conhecer como que eram os banhos aqui em Pompeia. É impossível não sentir a energia que pulsava neste lugar. Mais do que simples banhos, este era o verdadeiro coração social de Pompeia. Imagine, as pessoas vinham aqui não só para relaxar e cuidar do corpo, mas para se encontrar, conversar e fazer negócios. Estamos nos antigos vestiários das termas, um espaço surpreendentemente grande. Era aqui que os romanos guardavam seus pertences antes de desfrutar dos banhos. E o mais fascinante, olha que interessante, cada armário tinha um desenho diferente para que o dono pudesse identificá-lo. Imagine a criatividade e a organização para a época, uma solução genial. O tepidário é um ambiente de temperatura morna. Este espaço era projetado para preparar o corpo para o calor mais intenso, ajudando a evitar choque térmico. Se você achava que as termas era só sobre a água, prepare-se para este avanço notável. Por baixo de todo esse complexo, existia uma verdadeira maravilha da engenharia, o sistema de hipocausto. Imagine, o chão onde pisávamos era, na verdade, elevado sobre pequenos pilares. Por esses espaços circulava um ar quentíssimo, vindo diretamente de fornalhas que queimavam madeira ou carvão. Era assim que eles conseguiam aquecer não só o ambiente, mas também a água dos tanques. Por baixo corria toda a água quente e aqui também tinha uma piscina de água quente. Olha a altura que tinha esse piso original, por baixo da terra da água. Deixamos as termas. Agora, uma transição para o outro lado de Pompeia, o lupanário. Este bordel era uma parte explícita e comum da vida romana, revelando mais um pedaço da história que emerge das ruínas. Era aquela de bordel antigamente. E olha só como que era bem pequenininho o quarto, e também dizem a história que elas não usavam nada, era tudo assim na pedra mesmo para poder acabar mais rápido. E aqui na parede tem vários nomes escritos das meninas e falam que eles faziam bastante migração de gregas, então tem bastante nome grego também de meninas.
que eram as posições que eles poderiam fazer com as garotas, olha só, em todos os desenhos, tudo marcado. E ali do bordel era bem pequenininho. E a história fala que esse bordel quem usava eram os mais pobres. Os mais ricos, eles tinham as prostitutas em casa. Aqui pela cidade de Pompeia tem várias fontes espalhadas por todo lugar. Eles usavam essa água para comer e também para beber e para lavar roupa, para cozinhar tudo. Dizem que essa água ela tinha muito iodo, então fazia muito mal para a saúde. Enxofre fazia muito mal para a saúde das pessoas. Temos uma casa que tinha com cozinha. Olha só como que era a cozinha deles. Aqui era a entrada de uma casa, olha só o mosaico no chão, aqui em perfeitas condições, e tinha uma fonte no meio também na entrada da casa, olha lá que interessante. Agora, vamos nos aprofundar em outro pilar da vida romana, as basílicas. E, atenção, esqueça o que você pensa sobre basílicas hoje. Aqui não havia função religiosa. Estas eram grandes construções retangulares, sempre ao lado do fórum, e serviam como um verdadeiro centro cívico e comercial da cidade. Imagine um espaço onde tudo acontecia, desde os importantes julgamentos, como magistrados presidindo de uma área elevada, até intensas negociações comerciais e debates públicos. A arquitetura era impressionante, com suas imponentes colunas dividindo o espaço em grandes naves. As basílicas eram o edifício multifuncional da Roma antiga, um testemunho da genialidade e da organização romana que mantinha a cidade pulsando em todas as suas facetas. Olha só, todo o calçamento era todo em mármore. Aqui, o fórum não era apenas a praça central, mas também o vibrante centro comercial de Pompeia. Era onde a vida pública fervilhava intensamente. Imagine decisões políticas, rituais religiosos e o comércio acontecendo, tudo aqui era o centro de poder, fé e convívio. O fórum é o espelho de uma Pompeia vibrante, um testemunho de sua organização e da intensa vida antes do Vesúvio. Olha só como era o calçamento da calçada.
aqui em Pompeia. Naquela época, gente, era tudo em pedrinha, olha só. Adentramos agora a Vila Imperiale, uma das ruínas mais reveladoras de Pompeia, onde o luxo e a vida cotidiana romana ganham forma novamente. Nesta residência, podemos sentir o pulsar do passado através de seus quartos reconstruídos. Imagine-se em um dormitório com seus bancos, a luz suave dos candelabros e as caixas cuidadosamente guardando documentos importantes. Um retrato fiel do lar, mas a verdadeira joia são as paredes. Decoradas no sofisticado terceiro estilo, elas nos transportam com afrescos gregos de tirar o fôlego. São obras de arte que falam da cultura e do gosto refinado dos seus habitantes. Aqui era uma vila onde ficou preservada e aqui são amostras de como os corpos ficaram, gente, debaixo de cinza. O pessoal fala que isso aqui é feito de gesso. Na verdade, o que eles fizeram? Nas escavações, eles descobriram que tinham uns buracos, umas formas, e eles tiveram a ideia de jogar a massa para formar essa escultura. Aqui, olha, o homem, do jeito que caiu a cinza em cima dele, ele estava com a mão querendo se proteger, ó, ele morreu. Temos aqui o cachorro, ó, até com a corrente no pescoço, da forma que ele estava deitado, ele morreu, olha só, o formato que ele estava. E tem também aqui uma mulher, olha só, do jeito que ela estava deitada, ficou. Ao final desta imersão por Pompeia, percebemos que não estamos apenas diante de ruínas, mas tocando a própria alma desta cidade eterna. Cada passo nestas ruas, cada olhar para suas paredes silenciosas, revela um eco de vida, uma emoção que o tempo não apagou. Por isso, convidamos você, curta, comente e encaminhe este vídeo para que mais pessoas se conectem com as maravilhas de Pompeia.